Do livro Pontos e Contos, ditado por Irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: O Programa do Senhor. À frente da turma faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora aquinhoado por um sinal do céu, maior que os de Moisés e Josué. Frêmito de admiração e assombro, dominava a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas. Além dos peregrinos em grande número que se adensavam habitualmente ao redor do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas era servida após o substancioso repasto pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe, materializado de súbito na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra e, efetivamente, Malebel não se fez de rogado. Senhor, indagou exultante, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu Cristo sem titubear. Em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobressenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz, no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isto é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem com o desprendimento da posse
na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina tomados de intenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: A Carta do Mundo. Em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. De época a época, civilização a civilização, vemos-los à maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da terra, esparsas no campo infinito da natureza. O mundo sofria as calamidades mefíticas, mas a medicina respeitável saneou o pântano e continuou vencendo a enfermidade e a morte. Vagueava a fome entre populações exaustas. Todavia, o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes. Contudo, a lâmpada de Edison resplandeceu, expulsando as trevas. Moviam-se as máquinas primitivas pesadamente, extorquindo o copioso suor dos servos cativos. No entanto, a energia elétrica diminuiu o sacrifício do braço escravizado. Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si, mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta, e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Corações apartados no plano material padeciam angústias sequiosas de intercâmbio, e o telefone, de algum modo, curou semelhante ansiedade. Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontraram lenitivo e socorro. Todavia, para um deles, todo esforço tem sido vão. Monstro de 1000 tentáculos, envolve as criaturas desde o sílex, rastejando entre as nações cultas de hoje, como se arrastavam entre as tribos selvagens de ontem. Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe as posições mais simples, tanto quanto as situações mais altas. Não reconhece a inteligência nem a sensibilidade, alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo.
Derruba templos e oficinas, lares e escolas, pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença, ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a América com a mesma força que constrangia a garganta do Egito e da Babilônia. Por cercar-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças por todos os tempos. Improvisam-se conferências em Londres e Paris. Em Washington e Moscou, renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos. O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, esfrangalhando, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um recurso infalível: a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com auxílio fraterno aos semelhantes, com adaptação à simplicidade e à verdade, com perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora por meio da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança, no bem até o fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Será, todavia, remédio das nações, quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Não é receituário atuando problematicamente de fora para dentro. É medicação viva, renovando de dentro para fora. Não é demagogia religiosa, é vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista, e sim de transformação substancial. Jesus encontrou os discípulos um por um. O indivíduo é coluna sagrada no templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o Mestre, tome a sua cruz e siga-me. Eis porque o Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra, depois de impressa no coração do homem. Do livro Contos e Contos, ditado pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: As Portas Celestes. O grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu, onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se aprestavam para recebê-los. Ao redor, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensa. Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Fim da queixa veio o sofrimento construtivo e com esse surgiu a prece. Em seguida a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado o mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo? Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, falou um deles, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O Príncipe da Luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos
sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas com toda a alma e entendimento? Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. O anjo continuou: considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou depois de cumprida pausa: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como diferir o aluno que gastou possibilidades e tempos na escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencarnado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo.